Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? A nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de parafusos, certo? Então, parafuso é um elemento de fixação, bastante utilizado e bastante conhecido por nós todos que nós temos nas nossas casas. Mas antes de começar a nossa aula, quero pedir aqui para vocês dar aí a curtida aí no nosso vídeo, né? Deixa o comentário, né? Aí, não, professor, bota aí os PDFs para nós que eu vou ver se eu consigo aqui um drive para eu botar esse PDF. É você clicando aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link para você baixar essa aula no PDF, né, para poder estudar. E a minha ideia é até as outras, né, as aulas que eu já tenho já de um tempo atrás da pandemia, eu já voltar lá atrás e botar os PDFs dela também, que eu vejo que de vez em quando algumas pessoas, alguns que assistem o vídeo pedem isso aí. Então vê se vale a pena, ou é melhor só mandar para um ou outro, é bobeira eu colocar esses PDFs. Bom, vamos lá. Então, parafuso, né, como a gente falou, é um elemento de fixação móvel. Consigo colocar e retirar. Então, é uma peça ali no formato cilíndrico, né, onde eu tenho a extremidade dele que é rosqueada. Então, depois a gente vai ver, ó, aqui a gente tem um parafuso passante, aqui um não passante, aqui um prisioneiro que eu não tenho a cabeça dele. A gente vai ver um pouquinho dessas formas em relação a isso. Mas antes disso, algo que é muito importante é o que? É a rosca. É o conjunto de rosca que a gente tem na superfície cilíndrica dele. Então, o filete de rosca, que fala de filete de rosca é o quê? É esse perfil aqui da rosca. Então, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente pega uma porca, um parafuso, quando a gente vai fixar, ele até começa a entrar um sobre o outro, depois para, porque não é o mesmo passo, ou não é o mesmo filete de rosca, então isso aí vai nos gerar ali, né, problema. Eu tenho que ter essa certeza. Então, a rosca que vai permitir que ele é nosso elemento de móvel, fácil montagem e desmontagem. Então, no parafuso, eu tenho ela, a rosca aqui externa, e na porca, que a gente vai falar na próxima aula, a rosca interna. Também a gente utiliza muito, depois a gente vai falar numa outra aula aqui das arruelas, né? Também faz parte ali do conjunto, né? Porca, parafuso e muitos deles ali a arruela, que permite ali a união de ser um elemento móvel do parafuso, porca, né? São essa rosca. Então, os filetes de rosca, a gente tem vários formatos. Eu posso ter a triangular, que é a mais normal em elementos de fixação, nos parafusos que vai ter. Eu tenho a trapezoidal, que aí a gente tem mais para máquinas operatrizes, fusos, pensas, para transmitir movimento. Né? Então você lembra na aula lá em mecânica 1, quando a gente falava de atrito, então era essa trapezoidal. E tem a quadrada também, que funciona igual, que a gente vai mostrar rapidamente. Outra, né, que é a redonda, né? Então, para diâmetros maiores, né? Muito utilizado ali em componentes elétricos, né? Lâmpadas, fusíveis, algum ali de ferrovias, diâmetros maiores, que eu tenho ele aqui, ó, o meu filete é redondo, né? Aí o dente de serra também para transmitir, né, grandes cargas, só que no outro sentido, ó, ela vai suportar. Então lembra, por um lado eu consigo um movimento mais suave e no outro eu vou ter o que? Esse carregamento maior, né? Então por isso que é para macacos, pinças ali para tornos, fresas, morsas, né, para suportar esse carregamento. E aqui também o quadrado, né, trabalha muito ali como trapezoidal, né, também para transmissão ali de movimento. Então, os parafusos, né, a gente tem ele ali, né, para apertar, folgar, né, desapertar o elemento de fixação móvel, e numa montagem, né, você vai utilizar o parafuso, a porca ou a própria estrutura, analisando ali, né, as roscas ali ou algum dispositivo de segurança ali, como a arruela, que a gente vai entender nas próximas aulas a função da arruela. Né? Então, algo que é muito importante do parafuso é o atarrachamento dela, né? Que é o formato da cabeça. Que a gente tem, eu posso ter ela de fenda, posso ter ela Phillips, posso ter ela sextavada, o sextavado interno, que é o Allen, né? Então tem os mais diversos. As vantagens do parafuso é o baixo custo e ele é fácil de montar e desmontar, né?
Então, as principais aplicações é o que? União de elementos que são desmontáveis, né? Eu posso ter ele também para tapar orifícios, para transmitir força, né? Como a gente falou ali em morsas, né? Ali macacos, transmitir movimento retilíneo, né? Ali em rotativo ou vice-versa, né? Os portões basculantes, né? De casa são esse tipo de parafuso, né? Aqueles elevadores de carro, né? Em oficina ali para troca de óleo também são esse tipo de parafusos, né? Então, só que a desvantagem dela é o que? Que pode ocorrer desaperto. Lembra lá em rebite quando eu falei, né? Na ponte que era interessante a gente estar utilizando? Então, esse é uma desvantagem, né? Assim, além do baixo rendimento no caso da transmissão. Então, tem um atrito bem maior. Então, para eu escolher um parafuso, o que eu tenho que estar atento, né? Qual é a função dele? O que eu quero para ele? É transmitir, é fixar, né? Não estamos falando de fixação aqui, que é o que a gente vai dar o foco maior, mas ele tem outras funções. Quais são as propriedades do meu material? Né? No caso da fixação, qual que é o método de montagem? Faz a diferença do sextavado do Phillips. Né? Então, o aperto que eu dou na chave de boca é diferente do que eu dou na chave de fenda, na chave de Phillips. Né? Qual a qualidade que eu tenho, né? Isso aqui foi um problema muito grande, né? Então, quando a gente entra aí misturando também a garantia e o custo da aplicação. Uma época, né, com o boom da China, começou a surgir muito parafuso, o pessoal comprando da China, só que não tinha qualidade. Quando a parte estrutural, né, a gente tem um torque requerido no parafuso para suportar a nossa estrutura. E esses parafusos vinham a romper quando a gente aplicava essa força. Né? Então teve um problema muito grande quando foi esse boom da China. Compraram bastante parafuso lá da China, só que não suportava o que ele tinha que atender em cima de carregamento. Então, para eu especificar, né, o parafuso, eu preciso de quê? Saber as dimensões deles, o que? De acordo com as normas. Né? Então, a norma em polegada, métrica, então eu tenho, não vou mandar fabricar um parafuso, então em cima dele eu vou selecionar o que eu tenho no mercado. Então eu vou ter que utilizar de acordo com as normas, porque os fabricantes fazem ele de acordo com a norma M12, M13, M14, né, usando aí as métricas. Né? O tipo de cabeça, né, o tipo de fenda ali, é para o atarrachamento, até mesmo para a carga que eu preciso, para o espaço que eu tenho para montagem. O tipo de rosca, para aplicação. O diâmetro do parafuso e da peça. O comprimento do parafuso, né? Na verdade, normalmente é da ponta da cabeça ali, né? Até o final dele. Qual a qualidade do aço, a resistência que ele suporta, o acabamento, o tratamento. Ele precisa de um tratamento galvânico, né? Precisa dele, né, ser resistente à oxidação. Não, isso tudo temos que levar em conta para especificar um parafuso. Então, ele é composto pela cabeça, pela haste e a rosca, além do tipo de atarrachamento. Essas são as partes. A haste fala é o comprimento no todo, né? Mas eu tenho também o comprimento da rosca. Eu posso ter essa parte aqui sem rosca, né? O pessoal brinca ali, né? O pescoço, né? Do parafuso. Ou ele 100% rosqueado sem esse pescoço. Então, ele pode ser o cilíndrico, eu posso ter ele cônico, com a conicidade, ou até prisioneiro, que é sem a cabeça. Né? Então, ali vai, eu posso ter até o prisioneiro, ele todo por inteiro. Né? Então, os parafusos, né, além disso que eu estou falando, eu tenho quatro classificação, que é ele passante, ele não passante, ele de pressão e ele prisioneiro. Isso aí, então, são os parafusos. Vai mudar? Pode ser o mesmo parafuso trabalhando para todo, né? Tendo ali o de pressão um pouco diferente ali. Nosso prisioneiro não vai ter a cabeça, mas o passante e não passante pode ser o mesmo. Né? O que vai identificar é a aplicação. Então, o passante é quando ele vai passar pelo outro lado. Então, eu vou precisar de uma porca para eu prender no outro lado. Eu tenho a cabeça aqui e ele passa, eu preciso da porca do outro lado. Mas o prisioneiro que não tem cabeça, passante, é quando eu preciso o quê? De duas porcas. Então, vê, ó, bom, começa a misturar tudo. Não tem ali, importante a gente entender como funciona. O que eu tenho de cada um deles. O não passante é quando eu não tenho porca. É quando que
A rosca é na minha estrutura. Um exemplo simples é a roda do carro. Você tem o parafuso para a roda do carro, mas você não tem a porca do outro lado. Ele vai estar preso ali no cubo de roda, né? Ali dentro, né, da nossa roda, que tem a parte rosqueada. O de pressão, a fixação dele é através aqui da ponta. Então, normalmente, esse de pressão, ele tem a ponta dele aqui, o que? Abaulada, arredondada. Aqui vai gerar uma pressão e ele vai estar fixando aqui na extremidade. E o prisioneiro é o sem cabeça, né? Então, eu posso ter ele passante com porca dos dois lados, posso ter ele preso de um lado na estrutura e no outro vem a porca, então vai de acordo com a aplicação. Então, a gente tem diversos, a gente passa aqui por um, a gente vê, né, tem aqueles kits de chaves que vendem vários modelos, né, sextavado, quadrado, a cabeça redonda. E a redonda ela pode ser o quê? Phillips, cruzada, fenda, né, cilíndrica, abaulado, tão escariado, tudo ali, você tem vários tipos. O corpo, posso ter ele todo rosqueado, ou ele com a parte não rosqueada, uma parte não rosqueada menor. As pontas, cônica, arredondada por depressão, plana com chanfro, toda plana, né? E o atachamento aqui, né? Rosca interna, né? No caso desses outros que vem aqui, ó, fenda, cruzada e até uns manuais, borboleta, recartilhado, que é aqueles que você faz o aperto e retira manualmente, sem precisar de ferramentas, né? Então são vários ali dos tipos e até aqui, ó, as cônicas, né? Então existem vários modelos, tipos, a gente vai ter que ver qual que é melhor, o que, que vai ter, qual que é o tipo de atachamento, qual que é o corpo, qual que é o tipo de rosca, qual que é a ponta que eu quero. Então, são das mais diversas. Então, algo que é importante a gente saber, se for fazer, né, essa fabricação, aonde que eu quero, então o furo que eu vou fazer tem que ser bem maior do que a parte do parafuso que vai estar dentro dessa parte rosqueada. Porque quando eu for fazer a rosca, ele não chega no final do furo. E quando eu for colocar o parafuso, ó, ele vai estar o quê? Um pouco antes. Ó. Aqui o parafuso, ó, aqui a parte da rosca, a gente vê que não tem relação a isso. E o diâmetro aqui de algo que for passante, ele tem que ser maior, né? Para eu não danificar o meu parafuso. Né? Então, isso tudo, pessoal, é de acordo com as normas. Então, de acordo com o material do meu parafuso, para suportar ali, né, unir as peças, a gente tem o que? A profundidade broqueada, ali a profundidade do furo, é de acordo com o diâmetro. A profundidade da rosca é de acordo com o meu diâmetro. Né? Penetração do parafuso com o meu diâmetro. E o furo passante, né? Você lembra lá no rebite que eu falei? É a mesma coisa. Muitas coisas que a gente vai ver no dimensionamento rebite, parafuso, é igual. É 6% maior do que o diâmetro do parafuso. O diâmetro do furo passante ali, né? Tem que ser. Então, de acordo com o diâmetro do meu parafuso, ó, eu tenho todas as dimensões. O tamanho de cabeça, a largura, aqui no caso da sextavada, né, do parafuso sextavado, o arredondamento aqui. Então, tudo está ligado ao diâmetro do meu parafuso. Então, isso tudo são medidas o quê? Padronizadas, normatizadas. Então, aqui alguns modelos, né, ali dos parafusos. Então, aplicação, né, como a gente fala ali, a gente vai ter essa rosca, ou não passante ou passante. Então, ó, sextavado interno, né, que é o Allen, né? A gente usa essa chavinha Allen, que a gente tem aqui em vários, então tem vários, né? Esse aqui é um cilíndrico, né, que fica aqui na parte interna. Então, observa, as dimensões dele estão tudo ligado quem aos diâmetros, né? Porque isso são normas, não é qualquer dimensão. Então, posso ter o escariado, né? Posso ter ele dentro do corpo dele, né? As roscas as mais diferentes. Então, cada um, né, tem ali a sua parte. Então, o sextavado interno, que é a nossa Allen, né? As pontas aqui também, né? Aplicação, tudo ligado, relacionado aos diâmetros. Né? Então, os parafusos são fabricados de diversos tipos de pontas, mas ali seguindo as normas técnicas. Outra que a gente tem com fenda, né? Aqui no caso escariada, né? Tudo segue as dimensões do diâmetro. Então, isso vai dar aplicação. Cabeça redonda, mesma coisa.
né? Ó, panela, ó, desculpa, cilíndrica, né, abaulada, mesma coisa, observe, tudo diz ali do diâmetro, né? Escariada, abaulada, também, né? Aí eu tenho o alto atarrachante, né, que são uns que a gente não vai precisar da rosca, né? É muito utilizado em chapas, né? Então eu tenho esse filete maior, né, o espaço maior ali do filete, aonde a gente consegue, né, não ter a necessidade, não precisa ali do furo rosqueado. Então consegue, muitas vezes em chapa, quando você vem, ele já vai estar ali, né, fazendo esse, passando pelo furo da chapa, não tem o rosco, tem somente ali o furo, e dessa disposição, com essa inclinação, ele já vai ter esse travamento. Parafusos de madeira, né, ali tem alguns com rosca soberba, né, que muitos deles a gente nem precisa fazer o furo, né, esses cônicos aqui mais finos. Tem outro de madeira, né? Alguns desse aqui vai precisar, que eu tenho uma rosquinha mais fina ali para dar essa precisão maior com filete menor, né? Então tem vários tipos de parafuso, né? Ó, observa esse aqui, ó, né? É um que você tem até um elemento de vedação aqui na arruela, né? Então são dos mais diversos. Até aqui o parabolt, né? Então aqui é como se fosse com um chumbador. Nessa ilustração aqui, a gente consegue ver, ó, quando você vai apertando, essa parte interna, ela vai entrando e faz com que o que? Essa parte aqui, ó, ele aumente para um lado, essa aumente para o outro, já que isso aqui está entrando, e isso trava na estrutura, né? Então, te dando ali, funcionando como se fosse um chubador. Então, assim como nós mostramos os outros, ó, eu tenho as normas para o parafuso. Cada um vai vir as normas, o tipo, qual que é a aplicação, qual que é a faixa de trabalho dele, né? Então, para cada tipo de parafuso, a gente tem essas normas ali, né? Que vão estar atuando em cima delas, né? Então, até aqui, ó, parafuso com olhar, que é muito utilizado para movimentação de carga, né? Então, tem a rosca aqui dentro. Né? Como que eu vou falar? É o nome do parafuso, é o parafuso, aí vem a norma, aqui vem as dimensões dele e o material. Normalmente é essa sequência da designação dos elementos de máquina. O nome dele, a norma, as dimensões e o material ali, a resistência que ele suporta. Então, em cima da classe de dureza dele, né, tem algumas formas para aço liga, para aço inoxidável, né? Então, para cada um dele. Então, normalmente os parafusos de alta resistência, na cabeça dele, ele vai vir especificando. E os parafusos são rosca direita. Se ele for rosca esquerda, que é o contrário que a gente tem em alguns casos, principalmente máquina rotativa, para que ele não venha se folgar, ele vem com um pequeno entalhe aqui na cabeça do nosso parafuso. Um talhozinho, né? Então, vem ali, ó, todas, né, as dimensões, tudo, se as tolerâncias que a gente vai ter, né, para cada um. Isso tudo sai das normas técnicas. Beleza? Passa um pouquinho rápido aqui, né, para a gente precisar estar lendo que não é intuito aqui da nossa aula, mas deixando no comentário, se acha que é interessante eu botar o link para você baixar o PDF dessa aula, escreve aí no comentário aí, que aí a gente vai se organizar, arrumar um tempinho para a gente preparar isso, né? Então, curte aí, deixa o like aí no vídeo se gostou, se achou que é interessante, né? Compartilha aí para os seus amigos. Você faz um curso técnico, um curso de engenharia, acha que é bom, ficou boa essa aula, compartilha aí para os seus amigos, pede para se inscrever, que a tendência é a gente está, né, incluindo, como eu falei inicialmente, as aulas que eu trabalho, né? Todas estão aí, são aulas que eu já ministro há anos, né? Já tenho já 18 anos aí em sala de aula, nos cursos de engenharia e técnico em mecânica, né? E algumas outras engenharias mais nas áreas ali de mecânica das disciplinas. Então, bota ali, né? E deixe seu comentário pedindo aí sugestões aí, quem sabe eu finalizando todas essas aulas minhas, eu começo a estudar, direcionar, ver se eu tenho algum know-how aí para incluir aulas novas devido à necessidade de vocês. Muito obrigado aí e até a próxima aula.